Boa noite mais uma vez. Vamos voltar agora para direito do consumidor. Retomando de onde estávamos na aula passada, se eu não me engano, nós terminamos a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, que foi justamente a nossa unidade 4. Responsabilidade civil pelo fato do produto e do serviço. Confere? E aí, na aula passada, nós fizemos bem esse trabalho de diferenciar um fato de um vício. Quando nós temos um fato, nós temos um defeito, são sinônimos. Quando nós temos um risco à vida, saúde ou segurança. Diferentemente de um vício, que é uma situação de um simples mau funcionamento do produto e do serviço. Hoje eu gostaria de falar com vocês da unidade 5 da nossa matéria, que é a responsabilidade civil dos profissionais liberais. Então, unidade 5, responsabilidade civil dos profissionais liberais. E aí, vocês podem estar pensando assim, gente, mas por que que o profissional liberal vai ser tratado numa unidade sozinho? Por que que nós já não colocamos lá na responsabilidade civil quando tratamos do fato ou do defeito e falamos do profissional liberal? Porque, gente, o profissional liberal, ele está tratado no CDC em um artigo específico para ele. Ele está lá no 14, parágrafo 4º do CDC. O 14, parágrafo 4º, vai estabelecer assim: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Pessoal, com o que nós já estudamos até agora da matéria de responsabilidade civil, vocês já conseguem me concluir que se o CDC está falando que para responsabilizar um profissional liberal precisa provar a culpa, é porque a responsabilidade dele é de qual tipo? Subjetiva. Não é isso que nós estamos falando até agora? Que quando precisa se provar culpa, nós estamos diante... causal ou conduta. Exatamente. Se há a necessidade de comprovar culpa, a responsabilidade civil é subjetiva. E aí eu vou perguntar para vocês, essa é a regra do CDC? Não. A regra do CDC é o quê? Responsabilidade objetiva. Certo? Então, conduta, dano e nexo causal. Conduta, dano e nexo. Quando exige comprovação de culpa, estamos perante a responsabilidade subjetiva. Então, pessoal, muito, mas muito cuidado com isso, porque justamente por ser uma exceção, isso cai, que é uma beleza em provas, tá? O que nós vamos ter até agora? Relação de consumo. Regra. A responsabilidade é objetiva. Significa que o consumidor não tem que comprovar culpa. Exceção. Quando o fornecedor for um profissional liberal. Se ele é um profissional liberal, a responsabilidade dele é subjetiva, ou seja, somente se provar a sua culpa. Tá certo? Isso, gente, é melhor ou é pior para o consumidor?
É pior. Isso é pior. Pior, né? Porque ele só vai conseguir ser indenizado se ele realmente demonstrar que o profissional liberal teve culpa. E aí, é bom que nós acabamos de ter essa aula. Culpa para fins civis é a culpa lato sensu, que abrange o dolo, a imprudência, a negligência e a imperícia. Perícia. E o problema é que o profissional liberal ele não deixa lastro, né? Assim, depende, né? Depende do quão Depende. diligente ele vai ser, né? Vamos imaginar aqui, ó, um caso que eu vi esses dias, super comum na nossa sociedade atual. A moça queria fazer uma lipoaspiração. Foi lá e procurou um médico. Na hora que preencheu os documentos, os relatórios e fez os exames, o médico adotou todas as posturas e os padrões necessários, todos os protocolos necessários. Só que ela mentiu para o médico em relação a uma alergia que ela tinha a uma substância e tal. Ela mentiu porque ela sabia que, se ela falasse a verdade, ele iria negar a cirurgia. E ela queria fazer. E aí, o que aconteceu? Lipoaspiração, tararau, deu um piripaque, a moça morreu. A família entrou com uma ação de indenização contra o médico. O que ele conseguiu comprovar? Primeiro, ele é profissional liberal. Sendo profissional liberal, ele alguma coisa aconteceu aqui? O Júlio tá tentando compartilhar alguma coisa sem querer. Ah, tá, Júlio, você tá compartilhando alguma coisa aqui com a gente. Se for alguma coisa legal, pode mandar ver. Cuidado aí. Cuidado, né? Compartilhar a tela dele aí. Uai, Júlio, tá tudo bem mesmo? É isso mesmo? Pior que ele não tá escutando. A gente mandou uma mensagem no chat aí, ô, professor. Acho que ele voltou. Ele mandou uma mensagem no chat. Tá. Então a gente mandou um e-mail. Ele me mandou um e-mail. Precisa ser agora, Júlio? Ou posso olhar na hora que ela acabar? Ele falou que é em regime de urgência, não sei o que. Ô, professor, é porque ele é aluno novo. Ele é aluno novo, ele estava até pedindo para incluir no grupo aqui. Entendeu? Ele deve estar só te falando para você olhar o e-mail depois, para ver o caso dele em especial aí, que é alguma coisa que ele vai pedir. Tá, deve ser alguma coisa relativa à prova. Ele faz só essa matéria na nossa sala, né? Então não tem. Vai. Júlio, assim que acabar a aula aqui, eu acho que você deve estar me ouvindo, né? Assim que acabar a aula aqui, eu olho direitinho e te respondo. Preocupa não. Opa, pessoal, problemas técnicos. Beleza. Assim que acabar, eu respondo, viu, Júlio? E aí, então, vamos voltar no profissional liberal. Aí, o médico conseguiu comprovar que médico profissional liberal é relação de consumo, sim, mas, 14, parágrafo 4º, responsabilidade subjetiva. Ou seja, ele só é responsabilizado se comprovar a sua culpa. E aí, o que ele comprovou no processo? Que ele fez todos os pedidos de exames, ela fez tudo certo, igual ele pediu e tudo, mas num relatório lá de preenchimento, ela mentiu sobre uma questão de alergia, alguma coisa que ela tinha, alguma substância. Então, na hora que ele comprovou isso, ele mostrou que ele não foi imprudente, nem negligente, nem imperito. Se ele não teve culpa, obviamente, ele não foi responsabilizado. Exato. Professora. Cobrir só um pouquinho. Só te fazer um pedido aí. O Davi tá pedindo para entrar aí no grupo. Ele pediu que você tem que autorizar ele. Desculpa, gente. Desculpa, Davi. Acho que ele chegou. Desculpa aí, Catra. Desculpa, Davi, viu?
Ah, não, tranquilo, professor. É o Obrigado. Léo. Aqui estão falando, Catra. estou viajando. Léo. Muito bem. Então, essa é a regra da responsabilidade civil do profissional liberal. Agora, vamos entender. Mas é justo, né, professor? É justo, e você vai É entender uma regra agora justa. qual que foi o objetivo do legislador. Por que o legislador resolveu colocar o profissional liberal mediante a responsabilidade subjetiva? Porque a relação do consumidor com o profissional liberal é uma relação que nós chamamos de intuito persona. Não sei se vocês lembram dessa expressão, se vocês já ouviram ela alguma vez na vida. O que é uma relação intuito persona? É uma relação personalíssima. Se ela é personalíssima, é porque ela é exercida com base na confiança. Relação intuito-persona é aquela que você procura aquela pessoa, aquele serviço específico, porque é aquele que você confia. Então, a partir disso, é mais do que justo que a responsabilidade do profissional liberal seja subjetiva. E quem que nós podemos entender como profissional liberal? Quando que nós teremos um profissional liberal ou não? Primeira pergunta que nós temos que responder é: para ser profissional liberal, tem que ser uma profissão regulamentada em lei? E a resposta é não. Não. Tá? Há profissionais liberais regulamentados em lei? Sem dúvida nenhuma. Sim. Mas há outros que não são e mesmo assim são considerados profissionais liberais. O que vai ter que estar presente para você afirmar: aqui tem um profissional liberal? O profissional liberal, gente, quais são as características dele? É o não empregado. Ele trabalha por conta própria. Ele não tem subordinação hierárquica. Então, quem é profissional liberal? É o não empregado, trabalha por conta própria, não há subordinação hierárquica, ele tem autonomia profissional, no sentido que ele pode escolher o seu cliente, escolher a forma de prestar o seu serviço. E claro que isso está ligado porque ele não tem subordinação hierárquica, tá? Então, se você estiver diante dessas características, você terá um profissional liberal. Sendo profissional liberal, por ser uma relação intuito-persona, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, só se houver culpa. Aí vem a seguinte pergunta: e os profissionais liberais que prestam os seus serviços nas pessoas jurídicas? Como que fica a questão da responsabilidade civil? Vamos avaliar a seguinte situação. Um médico, que é um profissional liberal, presta o seu serviço em um hospital. Então, ele presta o seu serviço através de uma pessoa jurídica. E aí, vamos imaginar, esse médico vai fazer uma cirurgia no paciente, usa a instalação de um hospital e ali ocorre algum problema e vai cair no campo da responsabilidade civil. Pergunta-se:
pelo profissional liberal estar dentro da pessoa jurídica, a responsabilidade civil dele se altera? E a resposta é não. O que a jurisprudência vem decidindo? Quando o profissional liberal tem o seu serviço vinculado a uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica continua tendo responsabilidade objetiva, mas o profissional liberal continua tendo responsabilidade subjetiva. Então, vamos imaginar. O médico vai operar o paciente dentro de um hospital. Esse médico, na cirurgia, esquece uma pinça cirúrgica dentro da pessoa e a pessoa vai embora para casa com aquela pinça cirúrgica. Tem uma infecção generalizada e morre. Como é que fica a questão de responsabilidade civil nesse caso? A responsabilidade do hospital é objetiva. Não tem que comprovar culpa. A responsabilidade do médico continua sendo subjetiva. Ele só será responsabilizado se tiver agido com culpa. No meu exemplo específico, ele esqueceu a pinça cirúrgica dentro da pessoa e foi embora. Teve culpa? Teve culpa. Então, o médico responde sim. O Júlio está me perguntando, não é solidária? É sim, Júlio. A responsabilidade é solidária. Só que, para responsabilizar o hospital, o consumidor não tem que discutir culpa, porque aí cai na regra geral responsabilidade objetiva. Se você quiser colocar o médico no polo passivo, juntamente com o hospital, aí você vai ter que provar a culpa dele. Nesse exemplo específico que eu dei, há a culpa por ter esquecido a pinça cirúrgica. Então, obviamente, os dois estão responsabilizados. Agora, vamos pensar numa outra situação. O médico vai operar a pessoa dentro do hospital, faz tudo certo, todos os procedimentos adequados, e aí, na hora de levar a pessoa do bloco cirúrgico para o quarto, às vezes o enfermeiro que vai conduzir não higieniza adequadamente a mão, toca no soro que ela está ali e ela sofre uma infecção. E por causa dessa infecção, morre. Como é que fica a responsabilidade civil aqui nessa situação? Continuamos do mesmo jeito. O hospital responde de forma objetiva e o médico de forma subjetiva. Nesse caso específico, o médico responde? Não. Não. Por quê? A pessoa morreu por causa de uma infecção que ela pegou por causa de um enfermeiro que foi conduzir, não higienizou a mão e pegou uma infecção. O médico teve imprudência, negligência ou imperícia? Não. Então, ele teve culpa? Não. Não. Mas o hospital, a responsabilidade não é objetiva pelo risco da atividade? Então, responde? Responde. Agora, o médico não. Nesse caso, aí o Júlio até perguntou, poderíamos colocar o médico também no polo passivo? Não, porque ele vai alegar ilegitimidade de parte justamente porque ele não teve culpa. Professora, no primeiro Professor, deixa eu exemplo... te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo que ocorre. Quando eu fui fazer a minha cirurgia, eu fiz cirurgia de miopia, tinha 7 graus, eu já tenho um e pouquinho. Aí fiz pelo plano e tal. Só que o oftalmologista, o que ele faz? Tem uma clínica que já tem todo o aparato, então ele aluga horário nessa clínica que tem lá as questões lá da cirurgia e tal, porque eu não vou entender o que é. Então ele aluga esse horário
um dia, assim, 3 horas na sexta-feira, por exemplo. Aí ele pega todos os pacientes que vai fazer cirurgia, cada cirurgia é 15 minutos que ele usa, então ele faz uns 15. Ok. Então, o local, essa clínica é alugada, né? É ele que é o responsável pela cirurgia. Nesse caso aí, se acontecer alguma infecção e tal, esse local que ele alugou também responderia ou não? Sim. Objetivamente ou não? Sim. A clínica responde objetivamente. Sim. Por quê? Ele alugou o espaço? Não, mas aqui, ele alugou o espaço para o médico poder prestar o seu serviço, mas a clínica também disponibiliza serviço para você? Com certeza. O material cirúrgico não está lá? Uhum. Mas e se for tudo do médico? A clínica, pelo que ele falou, disponibilizou só o espaço. Isso é muito comum, hein? É o espaço de equipamento, o equipamento. Olha só. É a estrutura para efetuar a cirurgia. Exatamente, a estrutura. Então, tem um serviço aí também prestado pela clínica. Tá? Porque seria diferente. Mas a clínica, será que ela recebe por paciente ou ela recebe pelo espaço? Isso é interessante também, porque eu acredito que deva. Agora, se ela recebe pelo espaço, porque ter paciente eu não tendo, ela vai receber do mesmo jeito? Exatamente. Ela só tá alugando. Eu acho que sim. Bom, aí, na verdade, isso aí a gente não sabe, porque seria a negociação entre eles, né? Eu só levantei essa situação porque um hospital, geralmente, o médico trabalha no hospital e tal, mas nesse caso aí, que é um mas, lugar Juarez, alugado, né? Nem sempre, tá? Há muitos hospitais, mesmo em hospital, existe o que a gente chama de corpo aberto e corpo fechado. Corpo clínico aberto. Sim, que funcionaria no mesmo esquema do aluguel, né? Por exemplo, o Mater Dei é um corpo clínico aberto. Qualquer médico que quiser ir lá prestar o seu serviço, o Mater Dei deixa. É claro que cobra, né? Obviamente. Ele cobra pelo aluguel, né? Exatamente. É a mesma situação sua que você colocou aí. Tá? Então, se tivesse acontecido alguma coisa com você vamos imaginar, mau serviço prestado do médico, aí é responsabilidade subjetiva, nós vamos ter que ver se ele teve culpa ou não. Agora, qualquer coisa que foi advinda do serviço da clínica, a responsabilidade é objetiva. Entendi. Agora, vamos imaginar, professor, por exemplo, vamos mudar aí do médico. Estou falando um cara que é funcionário de TI. O cara é TI, né? Tecnologia da informação. Okay. Geralmente, esse tipo de profissional, eles são contratados para fugir do seletista, né? Eles são contratados como PJ para prestar serviço. Então, vamos imaginar que ele fez um procedimento lá para o programa, que trouxe um dano, etc. e tal, alguém contratou. Como é que ficaria essa situação? Da mesma forma? O cara não é assim, é o profissional no CPF, né? Que igual a gente vai no médico, a gente pede a nota, às vezes que o cara não tem a empresa, tem um CPF. Sim. Como é que ficaria quando o cara é PJ? Mesma coisa. Profissional liberal. Vocês estão vendo o Aloysio, gente? Ah, não, vou te contar. É um bobo. O Aloysio está jantando aqui na nossa casa. Fazendo figa. Olha lá. Olha o tamanho do prato. Do tanto que ele já engordou nessa quarentena. A cara redonda dele. Ele só come. Professora. Ô, Juarez. Peraí, gente, deixa eu responder o Juarez, rapidinho. Juarez, mesma coisa, tá? Porque não é porque ele é PJ que ele não deixa de ter a característica de profissional autônomo. Então, a responsabilidade dele continua sendo subjetiva. Entendi. Ok? Entendi. Quem ia perguntar? O Júlio fez uma pergunta aí pelo Message. Deixa eu ver. O Júlio está perguntando aqui. Tange aí só o uso da estrutura clínica tem envolvimento direto com o paciente. Não tem relação com o paciente, é o que eu quis dizer. Não, peraí, Júlio, não entendi nada. Foi da pergunta do Juarez.
Juarez tinha feito. Ô, Júlio, explica pra gente a sua pergunta. Foi da pergunta que o Juarez tinha feito. Mas eu não tô entendendo essa pergunta. Se a clínica, a clínica não tinha envolvimento com o paciente, ele quis dizer isso. Olha, porque a clínica só cedeu a estrutura e não tinha com o paciente. A partir do momento que a clínica cedeu a estrutura, ela está prestando um serviço. Quer ver o seguinte? Vamos imaginar? Olhem só. O Juarez foi lá fazer a cirurgia de miopia com o médico dele. O médico vai fazer o serviço de oftalmologia. Aí, na hora que deita o Juarez na maca, que é da clínica que o médico alugou, a maca tá com o pé lá, não tá preso direito. Na hora que o Juarez deita na maca, a maca despenca, o Juarez cai e quebra a perna. O médico tem alguma coisa a ver com isso? Não. Não. A culpa é da estrutura. Exatamente. Olha para vocês verem. Ou seja, a clínica tem envolvimento? Claro que a clínica tem envolvimento. Ela está se colocando no mercado prestando um serviço, ela não vai prestar o serviço médico. Mas ela vai prestar o serviço de estrutura para que um outro serviço seja realizado. Tá, então? Ô, Paula, não tem o mesmo. E se eu alugar um carro Localiza, correto? Vou fazer Uber com o carro. Eu bato o carro e cometo um dano com o meu passageiro. O que a Localiza tem a ver com isso? Não, mas aí é diferente. Porque, olha só. Qual a diferença? Eu aluguei um equipamento e poder prestar um serviço. Aluguei um carro, um equipamento e poder prestar um serviço de Uber. Correto? Correto. Eu aluguei um hospital, uma sala do hospital, junto com o equipamento e poder prestar um serviço médico. Aonde está solidário? Não, mas olha só. No caso da clínica, a clínica também está prestando um serviço. E a clínica? Ó, no caso da clínica, ela também está prestando um serviço, que é o serviço de estrutura para que o procedimento cirúrgico possa ocorrer. No caso da Localiza, é diferente. Seria diferente, por exemplo, olha só, eu alugo uma sala como médica, crio a estrutura inteira nessa sala e eu vou prestar o meu serviço dentro dessa sala por mim mesma. E aí alguma coisa acontece com o Juarez lá. O que o locador tem a ver com isso? Nada. Nada. Ele só me alugou. Agora... Professora, isso acontece com os médicos. Os médicos têm os consultórios. Por exemplo, no meu caso, eu fiz cirurgia bariátrica há 7 anos atrás. O meu médico, o consultório dele é em Santa Rita Durão e ele me operou no Life Center. Exatamente. É isso aí. É o que eu estava falando aqui com o Juarez. Existem os hospitais de corpo clínico aberto e fechado. Os que são de corpo clínico aberto, qualquer médico pode ir lá usar a estrutura. Mas, professora, isso aí vai depender do que ocorrer, né? Porque, por exemplo, igual o Aloysio falou, a questão da Localiza, vai que acontece alguma coisa que não foi passada para o motorista que está acontecendo com o carro. Vai que aconteceu uma coisa que passou para você que tem um consultório, que aquele estabelecimento ali, aquele local que você montou seu escritório, tinha alguma coisa atípica ali que não foi passado. Não, sim. Vamos imaginar. A Localiza me alugou um carro para eu ser Uber e escondeu de mim que o freio lá já está comido inteirinho. Ruim. Como é que chama aquilo? Pastilha de freio. Pode ser alguma falha, sei lá. A pastilha de freio, o óleo do freio. Alguma falha que tivesse acontecido. Não precisa ser escondido mesmo. Sim. Não é ele tem que me passar o carro em perfeitas condições. A partir do momento que ele não passar em perfeitas condições, é óbvio que vai haver um direito de regresso aí. Eu bati o carro como Uber simplesmente porque a pastilha de freio estava gasta e a Localiza não me falou, não me informou, nem nada.
Diferente de estar o carro perfeito e eu bati para ver excesso de velocidade. Ocorreu a falha humana, né? A questão é a falha humana e a falha mecânica do carro. Também. Isso aí. Certíssimo. Exatamente. Mas no caso do médico e do profissional liberal, o médico, ele vai realizar uma cirurgia, ele aluga o espaço com equipamento, com tudo. Se um equipamento estraga na hora que está fazendo a cirurgia, beleza. Esse é um erro médico dele. Entendeu? O paciente vem a óbito ou qualquer coisa com ele, o que o dono do espaço tem a ver com isso? Nada, ele locou só o espaço com os equipamentos, é isso. Mas aí ele vai ter, sabe por quê? E o cara bate em virtude do freio, beleza. A Localiza tem que ser responsabilizada também. Tá, mas aí, Aloysio, olha só. Aloysio, o que acontece? Se há um erro médico dentro da clínica e a pessoa morre, você está me questionando aí. Então, o que a clínica tem a ver com isso? Só tem um probleminha na sua conclusão. A responsabilidade da clínica é objetiva. A partir do momento que é objetiva, independentemente de ter culpa ou não, responde. É o famoso risco da atividade. Agora, pode depois a clínica ir em regresso contra o médico? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas ela não vai poder alegar isso ao consumidor. Porque perante o consumidor, a responsabilidade dela é objetiva. Sendo objetiva, é solidária, né? É objetiva e é solidária. Exatamente. Né? Então, eu posso, mesmo tendo sido um erro médico, eu posso cobrar da clínica? Posso. A clínica vai ser obrigada a me reparar? Vai. Mas ela tem direito de regresso contra o médico? Tem. Aí já vira problema dos dois. Aí é uma estratégia também, né, professora, de ação, porque geralmente ser cobrado maior é mais fácil você receber do que do menor. Exatamente. E nessa proporção, a clínica é maior, mais fácil de receber. Por isso que o CDC colocou que a responsabilidade é objetiva com base no risco da atividade. Ou seja, por você prestar essa atividade no mercado, você suporta os riscos dela, justamente para proteger o consumidor. Agora, em relação à Localiza, acho que está faltando um pouco assim, de exercício assim, de raciocínio aí que o Luiz usou, porque é o seguinte, um carro parado não causa nada, mas a estrutura ela tem que estar fixa, parada, para poder atender. Sim. Né? Os equipamentos. Agora, o cara alugou e deixou parado, não vai acontecer nada. Precisa da ação humana para o carro se movimentar. Essa é a diferença. Sim. No caso para o outro aí. Exatamente. E mais, que a clínica presta também um tipo de serviço. Diferente do serviço do médico, mas presta. Que é a mesma coisa do hospital. Sim. Certo? Eu tive um caso de uma aluna uma vez, gente, que olha só. Ela foi fazer uma pequena cirurgia num hospital. Exatamente nessa situação aí que vocês estão fazendo. Era aquela cirurgia que ela ia internar de manhã e sair à tarde. Eu não sei, não lembro exatamente o que era. Só sei que ela foi para o hospital, deu tudo certo, o médico fez tudo o que tinha para fazer, certinho. Na hora que foram passar ela de uma maca para outra, ela desceu de uma maca, pisou no chão para subir na outra. Na hora que ela pisou no chão, tinha uma agulha, uma seringa usada no chão. E ela pisou. Fincou o pé dela. Nossa. Dentro de um hospital. Você imagina. Vamos pensar aqui. Eu tenho que furar o pé em prego, gente. Prego enferrujado. Não, mas e o medo da AIDS, né, filho? Seringa usada. Exatamente. Dentro de um hospital, uma seringa usada. Que tanto de trem? Fora hepatites e tudo mais. Sei lá. 1000 coisas, né? A questão aí é o medo. Então, olha só. O médico tem alguma coisa com isso?
Não. Isso aí está totalmente ligado à prestação do serviço do hospital. Ele tem responsabilidade objetiva. Deu para entender? Sim, total. Perfeito. E mais um detalhe importante desse profissional liberal. Existem 2 tipos de obrigações quando nós falamos de profissional liberal. É a chamada obrigação de meio e obrigação de resultado. Aqui é muito simples. Na obrigação de meio, o profissional liberal não tem como te garantir o resultado. Mas ele tem que garantir que vai usar todos os esforços possíveis para chegar ao resultado. Então, ele não tem obrigação de meio. O profissional liberal não tem como te garantir o resultado, mas sim a adoção de todas as técnicas e esforços possíveis. Exemplo, um médico que cuida, por exemplo, de um câncer. Câncer. Exatamente. Tem como ele garantir que você vai ser curado? Não. Mas tem como ele te garantir que tudo que está ao alcance vai ser usado? Sim. Aqui nós temos uma obrigação de meio, que é exatamente o contrário da obrigação de resultado. Na obrigação de resultado, o profissional liberal tem que te dar aquele resultado. Ele garante o resultado final. Então, o médico, em geral, tem obrigação de meio. Só que jurisprudência entende que o médico, cirurgião plástico, estético, tem obrigação de resultado. Não, né? Agora sim, né, gente? Tudo com base na proporcionalidade e na razoabilidade. Então, jurisprudência é tranquila falar que cirurgia plástica, estética é obrigação de resultado. Aí eu tenho mania, acho que vocês já perceberam que eu tenho mania de ficar lendo jurisprudência, sabe? Às vezes eu pego assim e fico lendo para ver o que aparece. Ô, gente, parece cada coisa. Tem hora que eu fico aqui, eu fico rindo sozinha. Olha esse caso. A moça foi fazer uma cirurgia plástica na face. E ela queria mexer em tudo. Em determinado momento da consulta, ela deve ter virado para o médico e falado que assim queria ficar igual a Gisele Bündchen. E assim fez. E aí ela fez nariz, boca, olho, bochecha, queixo, parará, papapá, porque na cabeça dela, ela queria ficar igual a Gisele Bündchen. E aí, o resultado, ela não ficou igual a Gisele Bündchen. Ela entrou com uma ação de indenização contra o médico, alegando que era uma obrigação de resultado. O que acontece, gente? Pode até ser que ela tenha falado que realmente queria ficar igual a Gisele Bündchen. Agora, igual a Gisele Bündchen o quê? Ah, eu queria o nariz fino, tá. Eu queria o queixo quadrado, tá. Eu queria isso, não sei o quê, tá. Tudo foi feito? Foi. Do jeito que você queria? Sim. Na hora que veio o final, não ficou igual a Gisele Bündchen? Não. Então, peraí. Aí não dá, né? Aí você Mas pode... se o médico prometer resultado? Exatamente. Eu te dei o que você me pediu, que era o nariz fino, a boca não sei de que jeito, a bochecha não sei de que jeito, e tá. Agora, se o resultado final, você ia ficar igual a Gisele Bündchen ou não, tá? Então, essa moça perdeu porque o tribunal entendeu que a obrigação de resultado foi cumprida. Todos os serviços contratados foram dados. Agora, se o resultado final não agradou, aí você não pode falar que o resultado não foi cumprido.
Ô, professora, mas eu aposto que o juiz quis né? dizer aí que milagre quem faz é só Deus. Com certeza. Aposto que ele quis dizer o seguinte: nasce de novo, minha filha, e pede para ser igual a Gisele Bündchen. Mas é verdade, olha só, eu vou dar um exemplo que é comigo. Quando eu fiz minha cirurgia bariátrica, eu queria mudar o corpo todo, né? Certo. Aí meu médico falou comigo assim, Cíntia, ó, não adianta, porque a sua estrutura física, ela é larga, não tem como. Então, ou seja, ele já me falou o que dava, o que não dava. Exatamente. Mas aí você tem que pensar pensar o seguinte. É isso, Luiz. Aí você tem que pensar, Cíntia, o seguinte. Você é uma pessoa esclarecida que entendeu, né? A pobre coitada lá da moça deve ter achado que ele ia ficar igual a Gisele Bündchen. Ô, coitada. Frustrou. Né? Tá? Então, pessoal, a obrigação de Se ela tivesse ido do Dr. Rei, né? Pode ser que ela conseguiria. Pois é, se ela tivesse ido lá, não sei, né? Quem sabe. Né? Mas tem isso também, né, Juarez? Milagres não existem, então a gente não sabe também. Não existe, não. Tô brincando. Pois é. Agora aqui, ó, tomem bastante cuidado, porque sendo a obrigação de meio ou de resultado, se é profissional liberal, ela não deixa de ser subjetiva, tá? Só que aí você vai ter que analisar o seguinte: a obrigação é de meio. Teve culpa no emprego dos meios? A obrigação é de resultado. Teve culpa no resultado alcançado? Tá? Então, a gente faz essa diferenciação, mas sendo obrigação de meio ou sendo de resultado, não retira a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. E aí, a gente tem que ter um caso concreto para analisar realmente se é de meio ou de resultado. Porque se eu chegar para vocês e perguntar assim, ô gente, profissional liberal advogado, a responsabilidade é de meio ou de resultado? O que vocês acham? Eu acho que é de meio, porque ele não pode garantir que ele vai ganhar a causa. Ele nunca pode prometer pode garantir nada que ele vai ninguém. usar tudo para poder se defender. Isso aí. Defender a pessoa, no caso. O Juarez concluiu ali. Eu acho que é de meio, porque qual o advogado que vai poder garantir que você vai ganhar o caso? Né? Como dizem aí, bunda de neném e cabeça de juiz. Como é que é? Cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que vem. Bunda de neném. Não é? Vai sair. Pois é. Mas tem um detalhe. Vamos imaginar outra situação? Duas pessoas chegam no seu escritório de advocacia e chega e fala assim, aqui, nós estamos querendo comprar e vender esse carro aqui. Ele vai vender, eu vou comprar e a gente precisa de um contrato. Dá para você sentar e redigir esse contrato pra gente? Aí é resultado. Aí virou uma obrigação de resultado. Eles querem o quê? Sair dali com um contrato de compra e venda do carro feito. Tá? Então, tomem cuidado para não generalizar de uma forma tão ampla. Ah, isso é de meio, isso é de resultado. Depende, tá, gente? Depende do caso concreto. O que você vai ter que averiguar é: dá para garantir o fim? Se der, ótimo. É de resultado. Não, não dá. Eu posso te garantir a adoção de todas as técnicas. Então, é de... Por exemplo, você está falando aí, eu estou lembrando de um caso aqui. Separação consensual, por exemplo. Separação consensual é obrigação de resultado, porque ele tem discussão. Exatamente. E o que eles querem? A separação, com aquela divisão de bens daquele jeito, e parará, né? Ou seja, os termos já estão ali, eles querem aquilo. Já leva os fatos prontos. Né? Exatamente. Certo? Deu para entender, gente, a responsabilidade do profissional liberal sendo subjetiva? Um outro caso também, ó, por exemplo, o cara fez o pedido lá do Uber, por exemplo, para fazer uma corrida. Sim. Vamos supor que no meio do caminho é uma obrigação de resultado. Vamos supor que no meio do caminho o carro do cara furou o pneu, ou bateu o carro, ele não tem como levar o cara até o final. Então, ou seja,
Aí o motorista tem que deixar o passageiro ali e nem cobrar a corrida, porque ele não terminou o serviço. Não cumpriu o resultado. Exatamente. Né? É isso mesmo. Deu para entender, pessoal? Sim? Então, eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês, porque o profissional liberal é a exceção do CDC, tá? É o único caso de relação de consumo que a responsabilidade é subjetiva. Precisa comprovar culpa. Então, por ser a exceção, isso cai muito nas provas de concursos, nas provas de OAB, viu? Prestem bastante atenção. Todas as outras relações de consumo, responsabilidade objetiva. Profissional liberal, subjetiva, com base no 14, parágrafo 4º. Ok? A nossa próxima unidade, nós vamos falar agora de responsabilidade civil pelo vício do produto ou do serviço. Só que eu tô pensando assim, será que a gente começa agora, gente? São 10h05, a gente tem um pouquinho de aula, porque eu vou ter que cortar no meio, não vai dar tempo da gente acabar. Vocês acham que a gente começa assim mesmo ou a gente deixa para a próxima aula? Eu só vou deixar para a próxima aula. Pela leve teoria que o homem só pensa dentro de uma caixinha. Eu tô nessa aí com o Juarez, que eu já tô meio com medo de não entrar mais nada aqui, que eu cansei, realmente, cansei mesmo. Escutou, né, Dudu? Aí depois fala que sou eu que falo nas coisas. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só porque essas meninas falam... Isso não é lutar contra o homem, não. Você viu que 2 homens falando de uma vez. Humana. Gente, peraí que o Júlio tá me fazendo uma pergunta. Isso não degrine o homem de forma alguma, é apenas a natureza. Olha o Júlio fazendo pergunta. Olha o Júlio fazendo pergunta aí, ó. Júlio, ele tá me perguntando assim, professora, nesses casos não há um termo onde o profissional se resguarda de meio a... sim, Júlio, tá? Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte, quando existe uma lei que determina, você nem precisa quando você diz um termo, isso é um contrato, tá? Se já tá, esse resguardo já tá na lei, nem precisa do contrato. O que esse contrato, esse termo vai dizer é o que realmente vai ser feito. Então, vamos imaginar a moça lá da Gisele Bündchen. É claro que esse médico vai preencher lá. O que ela quer? Ela quer o nariz fino com a pontinha arrebitada. Que mais? A boca carnuda com não sei de que jeito. O queixo quadrado, a sobrancelha levantada. Isso tudo vai estar lá. Isso eu tenho que fazer. E isso vai estar no termo e a pessoa vai assinar. Na hora que o serviço for prestado, vai estar lá. A boca tá carnuda? Tá. O nariz tá fino, levantado? Tá. O rosto tá quadrado? Tá. Sobrancelha tá levantada? Tá. Então pronto, o resultado tá dado. Mas não ficou igual a Gisele Bündchen. Aí que entra a proporcionalidade e razoabilidade. Tá? Existe sim esses termos. Inclusive, não sei se todos aqui já fizeram cirurgia ou não, quando você vai fazer uma cirurgia, o hospital, a clínica te dá um termo para você assinar. Eu pedi para ficar a cara do Paulo Zulu aí, acertaram em cheio, né? Aí, hein, Marcos? Idêntico, o branco do olho. Você tem que regalar tempo branco para ficar igualzinho. Ô, Marcos, tira uma onda e fala assim, não, meus olhos são verdes. Olha aí, filhote, ó. E além de que foi implantado aqui. Ajuda. Grande bosta. Professora. Eu falo isso porque minhas duas meninas, uma tem olho verde e a outra tem olho azul, sabe? E a minha mais velha fica, mamãe, meus olhos são verdes. Eu falo, antipatia. Ai. Desse jeito. Júlio, deu para responder? A questão do termo? Acho que ele fez um joinha para mim, né? Fez. Sim. Beleza. Pessoal, então, vamos deixar a próxima unidade para a aula que vem? Sim. Porque aí a gente consegue, eu acho que dessa forma
Você quer, Aloysio? Você quer aula? Ah, não, tá pago, tá pago. Como é que é? Tá cagado. Vão dormir, nós estamos cansados. Sua prova hoje foi puxada. Esse negócio Não, de fundamentando, sabe o que eu tô gostando? Porque aí realmente suas provas hoje foram... A gente está conseguindo começar e terminar um assunto no mesmo dia. E isso eu acho que é muito didático para vocês. Sim. Principalmente nessa forma que tá, né? A gente aqui. Não, assim, as provas a gente aprende muito mais, mas muito mais trabalhoso. Mas aprende assim, porque você pede para fundamentar, a gente fica estudando aquele artigo toda hora. Sim. Hoje eu respirei civil e você desceu o dia inteiro. Beleza. O 944 eu passo na hora. Ainda vem eu até 10h10 da noite falando na cabeça de vocês. Nossa Senhora. Então, a próxima prova, ela já vai ser quando? Porque essa aí valeu só 15, não foi? Então, a gente estava conversando. Vai valer 30. O Marcos conversou comigo para a gente passar ela para 30. Isso. Tá? É porque a faculdade tinha dado uma orientação, porque eu acho que eles estavam achando que no final do mês a gente ia voltar. E eu tô achando que não vamos, não. Pois já segundo as provas, vai... Mais uma valendo 30, porque a gente vai voltar em junho. As razões estão liberadas só em junho. Eu também tô achando. No mês de maio, né? Segundo as provas vai ser assim também, pela data da prova, né? Pela data. E depois vai ser junho para ser a prova final. Eu tô achando que o governador só vai liberar a gente para voltar em junho também. Pois mas se for passar essa prova, passa com mais antecedência. Eu achei muito bacana essas provas bem fundamentais. Achei muito legal, mas dá muito trabalho para fazer. Mas, olha, é perfeito. Ótimo. Você aprende mesmo. Tá. Porque pode deixar. Eu tenho as quase que a gente está fazendo. Eu me senti fazendo a segunda etapa da OAB. No caso, não, mas é perfeito.